Olá pessoal, então vou começar essa videoaula um pouco diferente, tô parecendo aqui uma consultora de telemarketing. Sim, senhora. Pois não, senhora. Vamos continuar falando, senhora. Queria começar esse vídeo, primeiramente pedindo desculpa, eu acho que a última aula não foi muito compreensível, gerou muita dúvida com vocês, e eu sei, eu tenho experiência, né, já tenho uma boa experiência que quando fala nomenclatura o pessoal começa a ficar desesperado. Mas a videoaula de hoje, eu queria dar uma introdução rápida, porque eu vou responder o gabarito da nossa atividade anterior. Se você ainda tiver dúvida depois de assistir esse gabarito, você pode me consultar via WhatsApp ou agora automaticamente aqui no chat, certo? Antes de começar a aula com o gabarito, eu queria falar um pouco sobre nomenclatura. Existe uma tabela, um quadro, e também existe na internet, no livro de vocês, reúnem as normas de nomenclatura. Então, assim, se eu tenho um carbono, o prefixo dele vai ser met, na minha cadeia orgânica. Se eu tenho 2 carbonos na minha cadeia orgânica, et. Se eu tenho 3, prop. Isso vai ser o prefixo. Eu vou botar a tabela aqui agora. 1, 2, 3. Tirou print? Se não tirou, tira em print. Mas também não precisa, porque tem no livro de vocês. Então, esse prefixo vai ser sempre o mesmo a partir da quantidade de carbonos que tiver na cadeia principal. O infixo muda a partir das ligações. Se for ligação simples, an, dupla em, tripla in. E o sufixo, que é o último, depende do grupo funcional. Mas por enquanto nós estamos trabalhando só com carbonos e hidrogênios. Então, o grupo funcional é hidrocarbonetos e nós estamos trabalhando com o sufixo O. Então fica metano, uma imagem do metano. Aí tem butano, uma imagem de butano, que é o gás de cozinha, GLP. Na verdade, o gás de cozinha é a mistura de butano com propano. Basicamente, vocês precisam aprender isso. Para mim, já fica automaticamente. Por isso que, como não tem o termômetro, né, de vocês, dizendo, professora, vai mais devagar, professora, eu não entendi. Porque é tão mecânico, eu, uma câmera ou eu, um computador. Eu não consigo mensurar a minha velocidade, como na sala de aula. Então, assim, eu tô me culpando. Não culpo vocês, não. Mas, se mesmo depois dessa videoaula eu tentei ser um pouco mais clara, um pouco mais devagar, se mesmo assim você não compreendeu, pode me consultar no WhatsApp ou pelo Classroom, por aqui mesmo pelo YouTube. O importante é que você compreenda esse conteúdo para poder a gente avançar, certo? Eu confio muito que vocês vão desenrolar demais. A gente vai fazer mais exercício. Então assistam essa videoaula, corrijam o que vocês estiverem errado e entreguem, certo? Então, chega de falar, né? E vai começar o gabarito agora e corrijam tudo. Pessoal, eu comecei a gravar, eu até enumerei já os carbonos, mas o vizinho tava fazendo barulho muito grande e eu tava com medo que saísse no vídeo. Então eu parei, mas eu vou explicar a vocês agora, porque eu enumerei. Como essa primeira questão, ela pede que a gente dê a nomenclatura, né? Dê o nome às estruturas de acordo com a IUPAC, ou seja, de acordo com aquela regrinha que demonstrei antes aí para vocês. Então, você pode enumerar. Então, a gente enumera a estrutura para a gente reconhecer em qual carbono existe a dupla ligação, a ligação simples, a ramificação. E não só por isso a gente enumera. É para a gente também descobrir qual é a cadeia principal. Lembrando sempre que a cadeia principal é aquela que tem mais número de carbonos. Então, vamos lá. Eu enumerei em verde esses carbonos aqui. Em vermelho, eu enumerei esses daqui. E em azul, esses daqui.
para demonstrar a vocês que vocês podem partir de qualquer ponto nessa estrutura. Porque a distância entre esse carbono aqui para a ramificação é a mesma desse carbono aqui para a ramificação. Se eu escolher esse carbono aqui para a ramificação, vai ser a mesma coisa, a mesma distância deste daqui. Então, todos estão separados pela mesma distância, certo? Da ramificação. Então, eu posso escolher qualquer ponto. Eu escolhi esse ponto em verde, fazendo com que essa daqui seja a minha cadeia principal, certo? E essa daqui minha ramificação. O que é que vocês confundiram muito? Metil, etil, propil, butil. Metil nada mais é do que um metano. Metano é a ligação de carbono somente com hidrogênio, somente um carbono. Aqui no caso, esse carbono, ele não só está fazendo ligação com o hidrogênio, ele também está fazendo ligação com esse carbono. Mas mesmo assim, ele sozinho continua sendo um metano, um metil. Por que a gente usa a nomenclatura metil ao invés de metano? Porque, de acordo com a IUPAC, é mais usável, até esteticamente mais viável, a gente usar a nomenclatura de metil. Então, vamos lá. Como é que a gente começa a fazer essa nomenclatura? Primeiro, a gente vê em qual dos carbonos existe a ramificação. E está no carbono 2. Então, nós observem aqui que a ramificação está no carbono 2. Então, colocamos 2, metil, aí vírgula ou traço. Quantos carbonos nós temos aqui nessa estrutura principal? 1, 2, 3. Nós temos 3 carbonos nessa estrutura principal. Então, de acordo lá com a tabelinha, nós temos o pró, que é prop, que é o sufixo, prop, que é o sufixo, an, porque só é ligação simples. Então, ó, entre carbono só ocorre ligações simples. Propan, como só é ligação entre carbono e hidrogênio, o final é O, propano, 2-metilpropano. Se você escolhesse, por exemplo, esse caminho do vermelho aqui, ó, tá vendo? Seria a mesma coisa. Por quê? Ainda assim, no carbono 2, ia ter uma ramificação, que no caso não seria mais essa daqui, mas sim essa daqui. Isso daqui seria a ramificação e essa aqui a cadeia principal. Ele quer também a fórmula molecular, né? Então, vamos contar quantos carbonos tem. Começamos sempre pelo carbono. 1, 2, 3, 4. Então, tem 4 carbonos. Quantos hidrogênios? 3, com 3, 6, com 3, 9. Com mais 1, 10. Então, tem 4 carbonos e 10 hidrogênio. 3, 6, 9, 10. A questão. Então, vamos. Essa daqui a gente começa a enumerar desses carbonos aqui e não mais desse. Por quê? Porque esses aqui estão mais próximos da ramificação. Agora, a gente só precisa identificar quem é a cadeia principal. Então, vamos lá. Eu vou começar contando desse carbono aqui, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu começar a contar daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou ter também 6. Se eu começar a contar daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, também 6. Vou contar daqui, desse carbono, desse ou desse, todos vão ter 6. Então, para desorganizar, eu vou deixar só esse em vermelho. Então, vamos lá. Primeiro, nós identificamos as ramificações. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas as ramificações são essas daqui, ó, são essa daqui. E esses carbonos aqui.
Esses dois que estão aí em rosa são as ramificações. Aqui nós temos um metil, certo? Carbono sozinho, metil. Carbono sozinho, metil. Aqui nós temos um etil, metil é a mesma coisa que metano. Já aqui nós temos, ó, 1, 2. Nós temos 2 carbonos. Se nós temos 2 carbonos ligados ao carbono da cadeia principal, nós temos um etano. Esteticamente, para ficar mais bonito, de acordo com o IUPAC, nós falamos etil, certo? Etil é a mesma coisa do que etano, certo? Identificando as ramificações, nós temos que ver só mais um detalhe. Como aqui nós temos etil e metil, nós vamos ter que colocar essa nomenclatura em ordem alfabética. Como assim? Esse daqui, que é o etil, que está ligado ao carbono 3, ele vai vir primeiro. Então, no carbono 3, existe um etil, que é esse CH3 ligado a um CH2, que está ligado ao carbono 3 da cadeia principal. Logo depois vai vir o metil. Primeiro, nós escrevemos a nomenclatura, primeiro escrevendo as ramificações. Então, no carbono 2, nós temos um metil. Onde é que se encaixa aí a ordem alfabética? É antes de M, na ordem alfabética, né? ABC, no abecedário. Pela ordem alfabética, E vem antes de M. Então, nós escrevemos a nomenclatura, damos preferência, quando escrevemos as ramificações, à ordem alfabética, certo? Então, primeiro vem o etil, depois o metil. Isso se aplica às ramificações. E aí, vamos escrever o resto da nomenclatura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, o prefixo é ex. A ligação aqui só existe ligações simples. Então, o fixo é an. E o final, o sufixo é o. Aqui eu falei sufixo, mas desculpa, gente, é prefixo, tá? Prop é prefixo, assim como ex é prefixo. Ex porque são 6 carbonos na cadeia principal, an porque é ligação simples e o final porque só é ligação entre hidrocarbonetos, carbonos e hidrogênios. Esse terceiro, não existe começar a contar a cadeia principal de nenhum outro carbono que não seja esse. Por quê? Porque a ligação tripla, ela ganha em força. Isso é questão de interações intermoleculares. Ela ganha em força. Nessa terceira, não existe a gente contar a cadeia principal de nenhum outro carbono que não seja esse aqui. Por quê? Porque ele é o carbono da tripla ligação. É como se fosse o carbono mais forte. Então, sempre que tiver uma tripla ligação e só for ligação entre carbono e hidrogênio, a gente dá prioridade à tripla. Então, não podemos contar daqui nem daqui. Começamos sempre com a tripla ligação. Aí eu poderia contar assim ou assim, mas está claro que se eu contar assim vai ser menos carbonos do que se eu contar assim. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu contasse assim, seria 4, 5, né? E aqui... Então, essa daqui é a nossa ramificação. E aqui, cadeia principal. Então, vamos lá. A nomenclatura, nós sempre começamos a escrever as ramificações. No caso aqui, ó, tem... No caso aqui, ó, tem 1, 2 carbonos. Se tem 2 carbonos ligados à cadeia principal, nós temos um etil. No carbono 3, mais uma vez, nós temos um etil. Como temos 6 carbonos na cadeia principal, o prefixo é ex.
E não é só mais ligações simples, né? Temos ligação dupla e temos ligações triplas. Porém, primeiro, apesar da tripla ser mais forte, em ordem alfabética, o E vem antes do I. Então, primeiro nós escrevemos a ligação dupla. A ligação dupla está no carbono 3, porque é do carbono 3 ao carbono 4, porque o carbono 3 está se ligando duplamente com o carbono 4. Então, o carbono que está fazendo a dupla ligação é o 3. Então, 3 em, ligação dupla em, o infixo. E no carbono 1, o carbono 1 está fazendo ligação tripla com o carbono 2. Então, ele está se ligando em meio de uma ligação tripla. Para mim, que tem uma língua presa, falar isso é horrível. Tem que falar bem devagar. Tripla. Isso aqui, colocar aqui no carbono 1, está ocorrendo essa ligação tripla. Então, o infixo da ligação tripla é in. E a terminação O, porque só é ligação entre carbono e hidrogênio. Então, o nome dessa nomenclatura é 3-etil-X3-en-1-ino. Gente, eu esqueci a fórmula molecular, não foi desse, foi mal. Vamos lá. Então, vamos contar aqui nessa estrutura, tem 9 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, carbono tem 9, hidrogênio. 3 hidrogênios aqui. Esse carbono está fazendo 3 ligações, então tem mais um hidrogênio aqui. Deixa eu colocar de outra cor para não confundir. E esse carbono está fazendo 3 ligações, ele precisa de mais uma para completar as 4 ligações. Então, aqui esse carbono, 3, com 3, 6, com mais um, 7. Esse carbono aqui está fazendo 1, 2, 3 ligações, então ele precisa de mais uma. Então, aqui tem outro hidrogênio. O carbono aqui está fazendo 2 ligações, então ele precisa de mais 2 hidrogênios. Aqui também só faz 2 ligações, então completamos. Aqui também com 2, completamos. E aqui 3, né? 3 com 3, 6, com mais um, 7, com mais um, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, com o 3, 20. Então, essa é a fórmula molecular. Desse daqui, vamos ver desse daqui. Esse carbono está fazendo 4 ligações, ele não tem hidrogênio, ó. Porque ele já está fazendo 4 ligações. Esse carbono 2. Esse carbono 3 está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações também. Então, não precisa mais de hidrogênio. Já esse daqui está fazendo apenas 2 ligações, então precisa de mais 2 hidrogênios. Esse daqui está fazendo 1, 2, 3, então o carbono 4 precisa de mais um hidrogênio. Esse daqui está fazendo 2 hidrogênios e só, né? Então, temos 1 com 3, 4, com 2, 6, com mais um, 7, com mais 2, 9, com mais 3, 12. Então, a gente já completou os hidrogênios. Vamos contar quantos carbonos tem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui tem 8 carbonos. Agora, vamos contar os hidrogênios. 1, com 3, 4, com 2, 6, com mais um, 7, com mais 2, 9, com mais 3, 12. Então, H12. Esse daqui é um pouco diferente, porque já não é mais uma estrutura alifática, né? É uma estrutura fechada, então cíclica. Então, vamos aqui. Então, a nomenclatura vai ser um pouco diferente. Então, começamos a contar sempre da ligação dupla, porque ela é a mais forte do que ramificações. Então, vamos lá. Pode ser tanto nessa direção, sentido anti-horário ou sentido horário, tanto faz. Eu vou fazer pelo sentido
anti-horário, porque eu sou rebelde. Eu acho que é anti-horário, nem sei. Agora deu um bug na minha cabeça. É, pra cá, se eu fosse pra cá. Lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, já identificamos que no carbono... Então, identificamos que no carbono 3 existe uma ramificação e no carbono 5 existe outra ramificação. Então, aqui nós estamos lidando com 2 metil, certo? Então, vamos lá. Vamos começar a escrever essa nomenclatura. Como nós temos metil ligados a 2 carbonos diferentes, nós colocamos de seguinte maneira a nomenclatura. 3, vírgula, que está no carbono 3, né? A ramificação. E no carbono 5, então 3,5 de metil. Por que esse dimetil? Porque são 2 metils. Se fosse 3, seria trimetil. Se fosse 4, seria tetrametil. Certo? Esse di corresponde porque existe um metil no carbono 3 e existe um metil no carbono 5. Aí, para eu não colocar 3 metil traço, para eu não colocar 3 metil traço 5 metil, eu coloco 3,5 dimetil. Não se aperreie com isso. É só você lembrar desse prefixozinho. Di, se for 2, tri, se for 3, tetra, se for 4. E aí, vamos escrever a nomenclatura. Como nós temos um ciclo fechado, nós colocamos o nome ciclo, né? Nomenclatura de ciclos são ciclos. Aqui são 5 carbonos, então eu vou continuar aqui embaixo, tá? Porque minha letra ficou grande. Então, ciclo pentano, porque são 5 carbonos. Então, fica ciclo pente, porque são 5 carbonos. E no carbono 1 existe a ligação dupla. Então, carbono 1 em de ligação dupla e a terminação O de hidrocarboneto. Aí, vamos identificar a fórmula molecular, né? Então, vamos lá, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 carbonos. Vamos agora identificar os hidrogênios. Que tem, tá fazendo 2, 3 ligações, então mais um hidrogênio. Aqui também mais um. Aqui tá fazendo 1, 2, 3, então precisa de mais um hidrogênio. Aqui de 2 hidrogênios. Use a plural. E aqui precisa de mais um hidrogênio. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hidrogênio com 6, 12. Então, nós temos 12 hidrogênio. 12 porque 3 com 3, 6, com 6 que estão no ciclo, 12. 5 e 6 eu vou deixar para vocês fazerem. Que, como eu já fiz vários exemplos aqui, eu vou deixar para vocês fazerem para não ficar muito longo o vídeo. Nessa segunda questão, eu peço que vocês agora desenhem a fórmula estrutural de acordo com a nomenclatura e também dê a fórmula molecular. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ensinar vocês como desenhar qualquer estrutura da forma mais simples que existe. Lembrando que a letra C da lista de vocês eu anulei. Ela é diferente da que está aqui. Eu acho que essa é a letra D de vocês. Vou fazer 3 e 2 vai ficar para vocês fazerem, como eu fiz na questão anterior. Então, vamos lá. Qual é a maneira mais simples de escrever uma estrutura de uma função orgânica? Primeiro, a gente vai identificar quantos carbonos tem na cadeia principal. E como é que a gente faz essa identificação, professora, pelo amor de Deus? A gente faz essa identificação de acordo com o
prefixo aqui, ó. Esse prefixo, essa nomenclatura tá me dizendo que existem 4 carbonos, ó, but. Então, eu sei que existem 4 carbonos nessa cadeia principal. Aí, agora sim, eu vou ver o resto da nomenclatura. Ele tá dizendo que existem 2 tipos de ligação dupla. Só que, para mim, ele não tá me dizendo quantas ligações. Aqui ele tá dizendo, ó, pelo di, por esse di aqui, ó. Ele tá me dizendo que existe 2 ligações duplas nessa estrutura aqui. Só que ele não me diz em qual carbono. Então, eu coloco no carbono que eu quiser, certo? Vou colocar nesse carbono aqui e nesse aqui. Vou alternar. Aí, ele tá me dizendo que no carbono 1, ó, no carbono 1 existe um metil, ou seja, existe um CH3. Então, aqui existe uma ramificação de CH3, que é o metano, um metil, que é a mesma coisa do metano. Vou sempre bater nessa tecla. Aí, agora a gente completa o resto da cadeia com hidrogênio, porque aqui, ó, a terminação é O. Se a terminação é O, só é ligação de carbono e hidrogênio. Então, vamos completar, né? Aqui ele tá fazendo 1, 2, 3 ligações, então ele precisa de mais um hidrogênio. Aqui 3 ligações, mais um hidrogênio. Aqui tá fazendo 3 ligações, mais um hidrogênio. E aqui ele tá fazendo 2 ligações, então ele precisa de mais 2 hidrogênios. Daí já se tira a fórmula molecular. 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, com 8 hidrogênio, fórmula molecular. Então, você já fez a fórmula estrutural e a fórmula molecular. Vamos para a letra B. A letra B, a gente já identifica aqui quantos carbonos existem na cadeia principal. Então, a gente identificou que existe sept, que é hept, e então existe sept. Inventei uma nova palavra. Então, se existe 7 carbonos, a gente vai fazendo primeiro a estrutura. Então, a gente primeiro coloca a cadeia principal com 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, até perdi as contas, 6, 7. Então, são 7 carbonos na estrutura principal. E ele está me dizendo que no carbono 1 e 4 existe um dieno, ou seja, 2 ligações duplas. E ao contrário dessa daqui, ele me diz em quais carbonos existe essa ligação dupla. Ele está me dizendo que existe essa ligação dupla no carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está me dizendo que existe essa ligação dupla no carbono 1 e no carbono 4. Então, do carbono 1 para o carbono 2 está fazendo ligação dupla e do 4 para 5 também. Aí, agora, ele me diz que no carbono 3 e no carbono 4 existe um metil. Ele está dizendo que é dimetil porque existe 2 metils numa mesma cadeia orgânica. Então, no carbono 3 tem o CH3 e no carbono 4 tem o CH3. E aí, a gente só vai completar com hidrogênio, porque a terminação é O. Se a terminação é O, só são hidrocarbonetos. Então, vamos lá, aqui tem 1, 2, precisa de mais 2 hidrogênios. Aqui tem 3 ligações, precisa de mais um hidrogênio. Aqui tem 3 ligações, precisa de mais um. Aqui ele tem esse carbono aqui tem 1, 2, 3, 4. Não precisa de mais nenhum hidrogênio. Esse carbono está fazendo 3 ligações, precisa de um hidrogênio. Esse está fazendo 2 ligações, precisa de 2 hidrogênios. E aqui precisa de 3, porque ele apenas está fazendo uma ligação. Então, essa é a fórmula estrutural. Vamos agora escrever a fórmula molecular.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 carbonos. E 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 16 hidrogênios. Agora eu vou fazer a letra E porque eu acho que ela é a mais difícil do que essas outras, né? Então, essa C e D, que para vocês é D e E, vocês façam aí em casa. Então, as outras vocês fazem sozinho, né? Para ter independência. Então, vamos lá. Aqui, vamos começar identificando uma coisa. Nós temos o X, que quer dizer que existe 6 carbonos, mas nós temos a terminação ciclo. Isso quer dizer que nós temos um ciclo fechado. Então, vai ser... A gente vai desenhar o ciclo fechadinho. Com 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Aí, ele está me dizendo que no carbono 1 existe a ligação dupla. Então, nesse carbono, vamos escolher esse aqui como carbono 1. Qualquer um como carbono 1. Então, vamos colocar aqui, ó, esse como se fosse carbono 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, no carbono 1, existe uma ligação dupla. Agora, ele está me dizendo que no carbono 3 e no carbono 6 existe metil. Então, é dimetil porque existe um metil tanto no carbono 3 quanto no carbono 6. Ui. Então, vamos colocar aqui CH3 e CH3. Até ficou bem apertadinho, não foi? Foi mal, desculpa. E ele tá me dizendo, parece que ele não para de dizer, né? Ou homem para falar. E ele tá me dizendo que no carbono 4 existe um propil. Propil é nada mais do que a mesma coisa que metano, etano, que é o metil e etil. A diferença é que propil são 3 carbonos. Então, a gente tem a ligação no carbono 4, né? De um propil. Mas aqui, ó, tem 1, 2, 3. 3 carbonos significa propil. Ficou troncho. Não ficou bonito. Mas dá para entender. Eu poderia fazer só riscando, mas assim dá para visualizar melhor que existem 3 carbonos e por isso é propil. Como a terminação é O, então só tem hidrogênio nessa molécula. Vamos ver quem são os hidrogênios aqui. Aqui tá fazendo uma... No carbono 1 tá fazendo 1, 2, 3 ligações, então aqui tem um hidrogênio. No carbono 2, 3 ligações, hidrogênio de novo. Aqui tá fazendo 1, 2, 3, outro hidrogênio. Aqui outro hidrogênio. Aqui tá fazendo outro hidrogênio. Aqui mais 2 hidrogênios. Então, 3, 5, 6, 7, 10, 13, 10, 11, 12, 13, 14, com 3, 17, com 2, 19, com mais 1, 20. Então, até esqueci quantos carbonos tem. Ai, eu sei que tem 10 hidrogênios, tem 20 hidrogênios. Mas carbono agora eu esqueci. Tem 6 aqui, 7, 8, 9, 10, 11. Então, tem 3 com 6, 9, com 2, 11. Esqueci de contar os carbonos. É a emoção. Aqui, pra vocês verem ela mais bonita, né? Porque eu fiz uma garrancheira. Então, isso daqui seria uma forma de representar também. Muito obrigada por assistir a aula de hoje. Espero que tenha gostado. E qualquer dúvida, é só me procurar.